Bom dia a todos e bem-vindos à 12ª Conferência de Valor à APA. O meu nome é Catarina Paulino, sou administradora hospitalar e membro da direção da APA e serei a moderadora desta sessão. Queríamos iniciar agora sobre o tema Norma Portuguesa do Bem-Estar e da Felicidade Organizacional. Para me ajudar nesta sessão, tenho comigo 3 elementos da comissão que compõem o desenvolvimento desta norma. Passo então a apresentar a professora Ausenda Oliveira, que é Presidente da Comissão Técnica 219, Bem-Estar e Felicidade Organizacional, e coordena a pós-graduação em Gestão sobre o mesmo tema na EGASMIS School of Health and Science. Temos também a doutora Cristina Pereira, psicóloga, vogal da direção da Ordem dos Psicólogos e representante da Ordem na Comissão Técnica 219. E, por fim, temos o engenheiro Parra da Silva, Presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, entidade responsável pela coordenação da respectiva norma. Desde já dou as boas-vindas a todos e agradeço a vossa disponibilidade por estarem aqui hoje e partilharem um pouco da vossa experiência, do âmbito na norma e quais os seus objetivos. Começo então por passar a palavra à professora Ausenda, que nos fará então uma apresentação sobre a norma. Doutora Ausenda. Então, bom dia a todos, bom dia a quem nos está a ouvir, muito obrigada pelo convite. Vamos então iniciar a sessão. Tenho aqui uma pequena apresentação e, entretanto, pode ser que hoje nem se consiga juntar a nós. Então, trago aqui 3 mensagens principais. Em primeiro lugar, porque sabemos que temos uma assistência diversa, começar por dizer o que é isto de uma norma, o que é uma norma, para que é que serve e quem é que cria as normas e quem é que já vai à frente neste processo. Depois, o caso particular da norma de Sistema de Gestão de Bem-Estar e Felicidade Organizacional, falarmos aqui um bocadinho como é que surge este projeto e em que fase é que está, e acima de tudo para que é que serve e quais são os resultados que pretendemos com a criação desta norma e com a utilização desta norma. Portanto, vou partilhar aqui a minha apresentação, não vos vou amassar com muitos slides, aliás, eles são alguns, mas vamos passá-los rápido. Aqui o que interessa são as mensagens que vos trago. Então, em primeiro lugar, quero dizer-vos que esta norma encaixa no sistema português de normalização que depende do Instituto Português da Qualidade. Portanto, o que é que eu vos quero dizer com isto? Que isto é uma norma que nasce no seio do Organismo Nacional de Normalização, que é o Instituto Português da Qualidade. Então, este Instituto Português da Qualidade tem uma estrutura descentralizada e atribui aos organismos de normalização setorial que estão qualificados para o efeito a missão de criar normas. Então, mas o que é isto de uma normalização, da normalização? O que é uma norma? Uma norma é um documento técnico que estabelece regras, características de produtos ou de serviços que resultam de um consenso, isto é, as normas são escritas por comissões técnicas que representam, digamos que, muitos aspectos da nossa sociedade, que têm nas suas comissões técnicas entidades que representam as chamadas partes interessadas e, portanto, isto é uma atividade, a normalização é uma atividade aberta, de representação equilibrada de interesses, é uma atividade transparente em que todos conhecem as regras do jogo e é um sistema coordenado e coerente que evita duplicação e sobreposição de normas. As normas são de aplicação voluntária, a não ser que a legislação refira que seja necessária a aplicação. As normas são públicas, são democráticas, são transculturais, e, portanto, é um sistema credível, eficiente e sustentado no qual vale a pena, inclusivamente, participar e investir. Com certeza que já ouviram falar nos sistemas de gestão que atribuem certificação em ambiente, qualidade e segurança, são os sistemas de gestão que vão mais à frente, que são mais conhecidos,
E só para vos dar aqui uma pequena ideia, estes são números de 2021, já existem no mundo cerca de 1 milhão de organizações certificadas pela qualidade. Quase 1 milhão, portanto, este quase milhão vem desde 2018, portanto, é um número que tem vindo a crescer e há cerca de 30 anos atrás, a qualidade, o ambiente e a segurança também estavam a dar os primeiros passos e realmente no mundo já muito foi feito. Depois, os sistemas de gestão ambientais um bocadinho mais em baixo, mas também crescendo, já há 500 mil de organizações certificadas pelo ambiente no mundo e cerca de 300 mil organizações certificadas por segurança, ambiente por segurança e saúde no trabalho. Em Portugal, qual é a situação atual relativamente a estas normas que já vão mais à frente do que esta que estamos agora a elaborar? Existem cerca de 5.500 organizações certificadas pela ISO 9001, uma norma de sistema de gestão da qualidade, cerca de 1.600 certificadas pelo ambiente, pela gestão ambiental, e cerca de 790 certificadas por segurança pela ISO 45001, segurança e saúde no trabalho. Pronto, então isto para vos dizer que ambiente, qualidade e segurança já vai mais à frente e de facto é um assunto que é muito relevante no mundo e no nosso país. Então, passando agora aqui para o caso particular da nossa norma, da nossa futura norma de sistema de gestão do bem-estar e da felicidade organizacional, para vos dar também aqui uma indicação temporal, desde as primeiras conversas que tivemos com o Instituto Português da Qualidade e a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que o Sr. Engenheiro Parra da Silva aqui representa enquanto seu presidente, que é o organismo de normalização setorial que acolhe esta comissão técnica. Portanto, foi em outubro, as primeiras conversas foram em outubro de 2020, em maio de 2021, ai meu Deus, peço desculpa, em maio de 2021 foi constituída a Comissão Técnica 219 e, portanto, demos início aos trabalhos. Nesta Comissão Técnica, como eu disse há pouco, nas comissões técnicas em geral estão representadas organizações que representam as partes interessadas, isto é, que representam uma boa parte da sociedade portuguesa. A ideia é que haja um consenso na elaboração da norma, dos termos da norma, e que muitas visões estejam aqui representadas e que muitas ideias sejam aqui debatidas e, acima de tudo, as decisões que são tomadas são por consenso, isto é, as pessoas, nós precisamos de discutir os temas, de amadurecer os temas até que seja consensual aquilo que vai ser escrito na norma. E temos aqui as organizações que estão presentes na nossa Comissão Técnica 219, temos a Accenture Portugal, a AGEAS, a Agência Portuguesa do Ambiente, a APSER, a APE, a APG, a Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, a Associação Portuguesa para a Qualidade, a Bureau Veritas, uma pequena empresa de consultoria e business setting, a Carla Rocha Comunicação, também uma pequena empresa na área da comunicação, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, um colégio, portanto uma escola que temos aqui a educação representada e também a educação superior, a escola Egas Muniz, portanto a Egas Muniz School of Health and Science, a EMAC, Empresa Municipal Ambiente de Cascais, a Nova SBE, a Ordem dos Psicólogos, aqui representada pela nossa querida Cristina Pereira, aqui nesta conferência e na nossa Comissão Técnica, é ela que está pessoalmente envolvida nos trabalhos da nossa Comissão Técnica. Depois mais duas pequenas empresas de consultoria, a PERUP e a Pedra Base, a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, portanto temos organizações, como já vimos, públicas e privadas, uma outra organização, a Workwell, que trabalha nesta área do bem-estar das organizações há muitos anos, e depois temos 3 peritos, o professor Georg Tusk, que é uma pessoa especializada em felicidade organizacional, o professor Jorge Humberto Dias, que é doutorado em felicidade, e o engenheiro Luís Oliveira, que vem aqui como perito em normalização.
Portanto, é esta Comissão Técnica que tem reunido ao longo deste tempo para elaborar a norma de sistema de gestão. Esta atividade, portanto, estes trabalhos começaram com um documento que digamos que é, no fundo, o enquadramento para esta norma, e foi o documento que nós entregámos no IPQ, no Instituto Português da Qualidade, quando decidimos criar esta Comissão Técnica, esta norma. E, portanto, digamos que a nossa intenção inicial estava aqui nos termos de referência, e é muito interessante verificar que cada vez que lemos os termos de referência pensamos que, de facto, embora já tenha passado todo este tempo e tantas reuniões desta Comissão Técnica, os termos de referência continuam atuais, e é precisamente isto que nós queremos. Então, o ONS-APE, portanto, o Organismo de Normalização Setorial, a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, irá coordenar, através da Comissão Técnica 219, Bem-Estar e Felicidade Organizacional, a elaboração de um projeto de norma de requisitos para certificação em sistema de bem-estar e felicidade organizacional, adiante referida como norma, de aplicação voluntária pelas organizações, a concluir previsivelmente até ao final de 2022. Bom, aqui falhámos um bocadinho, mas tendo em conta a dimensão dos trabalhos, é um pequeno atraso, porque se prevê a publicação agora para os próximos meses. O objetivo principal desta norma é oferecer às organizações um referencial para a implementação de políticas, programas e cultura de bem-estar e felicidade organizacional estruturados e com dimensão estratégica, que contribua fortemente para a saúde física e mental dos trabalhadores e, dessa maneira, para o desempenho e a sustentabilidade das organizações e da sociedade. Portanto, é através da sustentabilidade das pessoas que nós queremos melhorar a sustentabilidade das organizações e da sociedade. Portanto, estes objetivos continuam absolutamente atuais, mesmo depois de tanto tempo de trabalho na elaboração. Isto é aqui a capa da futura norma portuguesa, ou a proposta de capa da futura norma portuguesa, portanto, ela realmente como documento já existe e será publicada em breve, se tudo correr conforme nós esperamos, pelo Instituto Português da Qualidade. Este é o índice da norma. Este índice é comum a todas as outras normas, designa-se por estrutura de alto nível e, portanto, todos os capítulos fundamentais desta norma estão também na norma da gestão ambiental, da gestão da segurança, da gestão da qualidade. E deixava-vos aqui algumas mensagens que estão presentes nesta norma, nomeadamente na introdução. O trabalho deve ser fonte de prazer, relacionamento e realização para as pessoas e, em consequência, contribuir para que as organizações sejam mais inovadoras, competitivas e lucrativas. As organizações devem proporcionar um estado completo de bem-estar físico, social e mental às pessoas no trabalho, habilitando-as e motivando-as para entregarem o melhor das suas capacidades em benefício do cumprimento dos objetivos da organização a que pertencem. Portanto, isto são duas frases que estão na introdução da norma e que nos mostram onde é que nós queremos chegar. Peço desculpa, mas não estou a conseguir agora. Okay. A norma de bem-estar e felicidade organizacional é um instrumento de melhoria organizacional que sinaliza um novo caminho para gerir o trabalho e as pessoas no trabalho. A felicidade também pode ser encontrada no trabalho, com vantagens positivas para as pessoas, para o negócio e para as comunidades. Portanto, logo na introdução, nós dizemos que realmente este pode ser um novo caminho para gerir o trabalho e as pessoas no trabalho. Qual é o modelo de gestão do bem-estar e da felicidade organizacional? Portanto, temos um ciclo de melhoria contínua. O que nós trazemos aqui de novo é uma ajuda para as organizações planearem, operacionalizarem, avaliarem o desempenho do sistema e continuamente melhorarem os programas e as políticas que definirem para o bem-estar e para a felicidade das pessoas. As organizações, desta maneira, conseguem
implementar as suas políticas, os seus programas, não de uma forma pontual ou dispersa, mas de uma forma sistemática. No objetivo e campo de aplicação, nós definimos quais são os resultados pretendidos. Há essencialmente 2 resultados que nós pretendemos com esta norma, que é o desenvolvimento e a manutenção de uma cultura de bem-estar e felicidade organizacional e a melhoria contínua do desempenho do sistema de gestão em linha com os objetivos organizacionais, bem como a missão e a sustentabilidade organizacional. Importa dizer desde já que esta norma está alinhada com o objetivo de desenvolvimento sustentável 3, da saúde, e também com o objetivo 8, de trabalho digno e desenvolvimento económico. Uma questão que também é muito importante é que esta norma obriga ao desenvolvimento de um plano estratégico. Por isso, há um envolvimento, desde logo, da gestão de topo e das linhas intermédias de gestão, portanto, há um comprometimento, desde logo, com a gestão das organizações, com a gestão em todos os níveis das organizações. Por exemplo, relativamente à liderança, há princípios e valores da liderança que devem ser documentados e deverão considerar uma conduta ética, ou não fosse esta comissão técnica criada no seio da Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Portanto, nós costumamos inclusivamente dizer nas nossas reuniões que a ética é a base do bem-estar. Tem que haver um respeito pelas partes interessadas, uma responsabilização, transparência, as questões da igualdade e não discriminação, da conciliação, enfim, há aqui um conjunto de princípios e valores que estão sempre inerentes ao desenvolvimento desta norma e depois aos sistemas de gestão. A comunicação também tem sido muito debatida nas nossas reuniões, e esta norma diz que a organização deverá adotar um método de comunicação positiva que tem por base o respeito mútuo, a confiança, a expressão e validação de emoções e sentimentos através de 4 pilares fundamentais: a empatia, a comunicação não verbal, a linguagem simples e objetiva, o feedback, e a informação deve ser passada de forma clara, concisa e transparente. Portanto, aqui há alguns aspectos no que diz respeito à comunicação. Relativamente à operacionalização deste sistema de gestão, nós portanto, a organização deve avaliar, planear, implementar e controlar os seguintes fatores que contribuem para o bem-estar e a felicidade organizacional: necessidades físicas, necessidades de proteção, necessidades de pertença, necessidades de reconhecimento, necessidades de autorrealização. Portanto, depois a Cristina, na sua apresentação, vai falar aqui um bocadinho sobre estes temas, que realmente são promotores do bem-estar, mas de facto só para vos mostrar que no capítulo da operacionalização estes aspectos estão aqui fortemente considerados. A avaliação do desempenho do sistema é fundamental, portanto é preciso medir, não é? O que não se mede não se gera. A auditoria interna, a revisão por gestão, pela gestão, portanto são aspectos que são comuns aos sistemas de gestão e são promotores no fundo do tal ciclo de melhoria contínua, de constante monitorização, de constante avaliação, de constante repensar objetivos. Esta comissão técnica, durante estes quase 2 anos em que tem desenvolvido estes trabalhos, constituiu grupos de trabalho para desenvolver os capítulos da norma. Foram cerca de 8 grupos de trabalho sempre ativos. Temos um grupo de revisão que, no fundo, vem garantir a coerência e a interligação dos trabalhos dos respectivos grupos de trabalho. Vamos para a 25ª reunião plenária. Fizemos 3 eventos de formação interna muito importantes, porque nós temos noção que estamos a criar conhecimento, que este é um tema completamente novo e, para além de ser novo, acreditamos que é completamente decisivo para o mundo do trabalho. E, portanto, houve ali necessidade inicialmente de nós nos ajudarmos e interligarmos o conhecimento uns dos outros. Temos uma coordenação da Associação Portuguesa de Ética Empresarial que é fundamental
a APAE, em momentos-chave, nos alerta para determinadas questões e contribui com a sua experiência. A APAE, aproveito para dizer que tem cerca de 20 anos, comemorou agora recentemente 20 anos de atividade e tem trabalhado muito, de uma maneira muito séria, os temas da ética, os temas da responsabilidade social. Foi também a APAE que desenvolveu a norma da conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar, que já vai também à frente nestas matérias que têm a ver com pessoas, não é? Assim como da responsabilidade social, e portanto com esta experiência de 20 anos nestes temas e de ser um organismo de normalização setorial com muita atividade, nos têm ajudado muito na coordenação deste projeto de norma de requisitos certificável. Portanto, esta norma tem, para além da norma de requisitos, tem um anexo que vai clarificar os requisitos. Mais uma vez, temos noção de que é um tema muito novo e que às vezes é preciso clarificar muito bem aquilo que se pretende com o requisito, e para isso criámos um anexo. Também temos estado a interpelar os membros da Comissão Técnica para, no fundo, para divulgarem este tema e para terem iniciativas que promovam o futuro desta norma. Esta norma só será importante se for útil às organizações, e um dos membros da Comissão Técnica, a Egas Muniz School of Health and Science, inclusivamente desenvolveu uma pós-graduação em gestão do bem-estar e felicidade organizacional que pretende criar as competências para a implementação deste sistema de gestão, e que eu tenho o privilégio de coordenar e da qual falarei mais logo numa outra apresentação, às 14h. De facto, o futuro pertence aos atrevidos, àqueles que transformam os impossíveis. Nós, como disse, esta norma será publicada ainda no primeiro semestre de 2023. Muitas vezes na nossa comissão técnica dissemos que esta norma era uma norma utópica, se calhar mas é tão utópica como é o tema da sustentabilidade. De facto, em 2021 já existiam cerca de 1 milhão de organizações certificadas pela qualidade no mundo. Esperamos que esta norma venha a fazer um percurso parecido com este, e que dentro de alguns anos já hajam muitas organizações certificadas por esta norma, que ambicionamos venha a ser uma norma internacional, mas para já que hajam organizações em Portugal que sejam pioneiras, que agarrem este projeto e que tornem esta norma útil às pessoas, acima de tudo, e às organizações. Muito obrigada, e eram estas as mensagens que eu tinha. Muito obrigada, professora Ausenda, pela sua apresentação e pela clarificação dos pontos que são então desta nova norma. Pretende sair então no primeiro semestre de 2023. Sim, pensamos que sim, está em condições para neste momento praticamente pronta para entregar ao Instituto Português da Qualidade, depois entrará em consulta pública e depois a publicação definitiva, pensamos que ainda neste primeiro trimestre, neste primeiro semestre. Destaco já aqui 2 pontos que achei que eram muito interessantes e eram muito importantes. O primeiro, que é o compromisso da liderança na implementação da norma, que é de facto muito importante, e sem a vontade de quem está no topo para implementar estas diferenças e estas alterações organizacionais nada é feito, e o reconhecimento claro da importância da comunicação entre a gestão de topo e os próprios profissionais e entre eles. De facto, são 2 pontos que eu destaco como muito relevantes. Passava agora a palavra à doutora Cristina Pereira, que nos vai falar um bocadinho aqui dos temas do bem-estar, e depois então debatíamos todos os pontos da norma, ok? Muito bem, obrigada. Obrigada, Ausenda, por esta introdução, e é um gosto voltar a reencontrar o engenheiro, apesar de estarmos todos ainda presos nos quadradinhos, mas é um gosto voltar a reencontrar-nos. De facto, a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem procurado contribuir para aquilo que é a discussão sobre o futuro do trabalho e a necessidade estratégica de valorização das pessoas
da saúde e do bem-estar, e sem descurar efetivamente aquilo que é o desenvolvimento pessoal e profissional, como forma também de prevenir os riscos psicossociais e garantir a sustentabilidade das organizações. E neste caminho, a OPP de facto aceitou este convite que nos foi lançado então pela APEE e aqui também na pessoa da Ausenda, para colaborar então na construção de uma norma que procura desenvolver um referencial, sobretudo integral daquilo que é a gestão de pessoas e é assente na valorização das boas práticas, com evidências estruturadas que valorizam e que vão sendo valorizadas ao longo daquilo que é a melhoria contínua. Portanto, tudo isto numa dimensão estratégica em benefício da saúde física e mental. Não temos saúde sem a saúde mental também, e por isso, desta forma, garantimos o desempenho e a sustentabilidade das organizações, como também já foi aqui referenciado. É sabido que as organizações enfrentam grandes desafios, com ambientes cada vez mais globais, complexos, competitivos, exigentes, e estas questões têm também trazido aqui alguma delonga nas nossas conversas dentro da Comissão, porque de facto vamos percebendo aqui muitas dinâmicas distintas e, portanto, queremos que esta norma possa ser suficientemente abrangente para que o maior número de entidades possam então encontrar aqui um auxílio ou uma normalização para aquilo que são os trabalhos, as intenções a desenvolver no âmbito do bem-estar e neste caso da felicidade organizacional. Portanto, o trabalho é sem dúvida um elemento estruturante das nossas vidas e das comunidades, e por isso mesmo os locais de trabalho são então contextos privilegiados para a promoção do bem-estar e da saúde mental. E com isto, e sem mais demoras, eu vou então partilhar aqui um pouco do assunto que temos para hoje, neste caso sobre o bem-estar e a felicidade organizacional. Eu penso que estão a conseguir visualizar. Então, para iniciar, eu deixo só apenas algumas contextualizações sobre aquilo que é a definição de saúde e de bem-estar, porque vamos falando efetivamente de saúde e nós, Ordem dos Psicólogos, vamos sempre defendendo as questões da saúde mental, da saúde psicológica, exatamente para que possamos todos ficar integrados. De facto, estas janelinhas prejudicam aqui um pouco a visão. Pronto, mas então para dar aqui continuidade, a saúde psicológica, por exemplo, é definida então pela Organização Mundial de Saúde como um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode fazer face ao stress normal da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e pode contribuir para a comunidade em que se insere. E por isso mesmo nós nas nossas conversas e enquanto Ordem dos Psicólogos, de facto, salientamos a relevância e a pertinência de se trabalhar, de facto, as dimensões do bem-estar e este construto na sua dimensão. Quando falamos de bem-estar organizacional, de facto, também partilhar aqui algumas das definições, que tanto a engenheira como a Ausenda como o engenheiro já conhecem, mas isto para dar nota que, de facto, promover a saúde psicológica e o bem-estar é, de facto, assegurar condições de base para o trabalho. É assegurar que, é garantir que as pessoas estão, de facto, integradas nos seus locais de trabalho, na sociedade, e estão cooperantes, estão integradas, sentem-se produtivas e realizadas. E é neste grande mapa que, de facto, a necessidade estratégica da valorização das pessoas, da sua saúde e do bem-estar, como forma de garantir a sustentabilidade, deve, aliás, ser espelhada nos relatórios de sustentabilidade das empresas e nas certificações, agora mais recente, as certificações Environment, Social and Government. É importante trazermos estas informações porque, de facto, as organizações vivem numa série de orientações, de regulamentações, de cumprimentos legais e, portanto, importa também destacar que nestas certificações a questão social procura, de facto, garantir que os indicadores associados ao bem-estar são recolhidos e colocados no centro de todas as decisões organizacionais. A evidência científica tem-nos dito que as organizações que se querem bem-sucedidas e sustentáveis priorizam e assumem a responsabilidade pelo bem-estar dos seus trabalhadores, adotando políticas e práticas organizacionais para a promoção da saúde psicológica, dos direitos humanos, da ética organizacional, da diversidade, da inclusão e da equidade. Tudo aquilo que já a Ausenda também referiu e que vai de encontro com aquilo que são os desenvolvimentos sustentáveis. Portanto, esta não é uma ação isolada que possa ser entendida como mais uma dentro das organizações, mas é uma ação determinante e que se revela, de facto, com contributos
muito relevantes naquilo que é a produtividade e na sustentabilidade das organizações. Aliás, o sucesso e a sustentabilidade das organizações passam impreterivelmente pelo investimento na construção dos locais de trabalho saudáveis, enquanto locais que promovem e criam a saúde psicológica e bem-estar, desde logo pela avaliação e intervenção nos riscos psicossociais, que afetam o desempenho dos trabalhadores e, por sua vez, no resultado do trabalho. Os riscos psicossociais estão já contemplados naquilo que é a nossa legislação de segurança e saúde no trabalho, o local de trabalho saudável também tem uma definição que nos é proposta aqui pela Organização Mundial de Saúde, recordando que todos os membros da organização devem cooperar com vista à melhoria contínua dos processos de proteção e promoção da saúde, da segurança e do bem-estar. E por isso a avaliação do risco psicossocial num plano organizacional visa sobretudo estimar o nível global da exposição dos trabalhadores aos fatores de risco psicossociais. E aqui estamos a falar de aspectos desde a organização, à gestão dos contextos sociais, ao ambiente relacionado com o trabalho e aquilo que pode ser o potencial dano na saúde física e psicológica. E com isto, com esta avaliação, porque o que não é medido, que não é avaliado, não é medido e, portanto, nós não conseguimos, de facto, evoluir, assim determinar então medidas preventivas ou até remediativas, aquilo que seja necessário então instituir. Passaria talvez aqui para tentar aqui completar um pouco mais a informação, mas de facto cada vez mais as condições de vida e o bem-estar no trabalho são influenciadas não só pelas questões de segurança e saúde física nos locais de trabalho, mas também pela questão dos riscos psicossociais, ou seja, aspectos da organização que a gestão dos contextos sociais e ambientais relacionados com o trabalho têm e podem produzir efeitos negativos naquilo que é do ponto de vista psicossocial da gestão da saúde do trabalhador. Importa por isso aqui atendermos às condições que os locais de trabalho saudáveis garantem e desde logo nós podemos falar da conciliação entre a vida pessoal e profissional, porque os trabalhadores sentem bem-estar quando existem medidas que facilitam aquilo que é o equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional. As próprias lideranças e as pessoas com função de gestão têm um impacto significativo no bem-estar dos trabalhadores, em especial quando desenvolvem competências facilitadoras da mudança, da comunicação, da flexibilidade, a própria gestão de stress, porque sabemos que o bem-estar também depende da gestão das exigências laborais, do tempo, dos recursos que podem ser disponibilizados e também da oportunidade de recuperar dessas mesmas exigências. Também é importante para o trabalhador sentir que tem autonomia e controle do seu trabalho e que quando lhe atribuem significado e propósito, o seu comprometimento e o seu desempenho acaba por ser sempre muito mais favorecido. Estas são só algumas condições que são sempre de enaltecer quando estamos a desenvolver estratégias exatamente para promover locais de trabalho saudáveis, e quando promovemos locais de trabalho saudáveis estamos a trabalhar as questões do bem-estar. Portanto, estas questões, apenas e só para não acharmos que são duas terminologias distintas e desgarradas uma da outra, mas de facto o bem-estar só é possível de desenvolver e de potenciar quando trabalhamos no sentido de locais de trabalho saudáveis. E, portanto, o principal elemento que pode gerar a riqueza dentro das organizações é a aposta nas pessoas. Portanto, é sobre elas que estamos sempre aqui a destacar a importância e a prevalência de ter algumas normas que favorecem exatamente esta questão. E por isso, só aqui recordando também que a própria OCDE recomenda a promoção e até a imposição da avaliação de riscos psicossociais, da sua prevenção no local de trabalho, bem como assim como medidas de intervenção nos problemas de saúde psicológica no trabalho, de promoção da saúde e do bem-estar no trabalho. E isto nós podemos fazer muito esquematicamente em 3 passos, desde logo por identificar aquilo que possam ser áreas mais críticas, por implementar ações e definir resultados a conseguir num curto espaço de tempo e voltar a avaliar. E é neste circuito que as questões do bem-estar acabam por ser implementadas ou favorecidas dentro das organizações. Não posso deixar de partilhar, de facto, o segundo relatório do custo de stress e dos problemas de saúde psicológica no trabalho que a Ordem dos Psicólogos lançou recentemente e que convida todos aqueles que nos acompanham, de facto, a consultar. E esta é só a imagem do retorno daquilo que pode ser um investimento na saúde psicológica, na saúde e segurança dos trabalhadores.
em benefício então do bem-estar, procurando exatamente a sustentabilidade e a produtividade das organizações. Este relatório que enunciei apresenta custos associados ao stress e aos problemas da saúde psicológica, que deixa-me partilhar. Acho que o número é suficientemente grande para merecer a atenção, porque nos últimos 2 anos subiu mais de 60%. Isto quer dizer que os últimos 2 anos, além de terem colocado organizações perante desafios de reorganização, de metodologias de trabalho, de dinâmicas de equipas, os próprios trabalhadores serem sujeitos a novas realidades laborais, de facto, a promoção do bem-estar dos trabalhadores deve ser, de facto, a preocupação. São estes números que nos mostram que quanto maior for o investimento, maior será o retorno daquilo que os trabalhadores podem devolver então à organização. Por esta altura estão-me a perguntar, mas então, e a felicidade? Muito bem, de facto, pois embora a felicidade e o bem-estar possam, em algumas vezes, serem assumidos quase como sinónimos, nós não podemos descurar que a felicidade é percebida por passagens, por momentos do dia-a-dia, o que nos leva a considerar que, de facto, nós podemos ter vários momentos de felicidade ao longo do dia, mas sem que esses momentos possam significar que estamos, de facto, satisfeitos com a vida. Portanto, é nesta baliza que temos tentado, de facto, negociar e trazer aqui alguns contributos e sempre substanciados por aquilo que é evidência científica, mas, de facto, são as diferentes dimensões do bem-estar que permitem a sua métrica, a monitorização e a avaliação. Entendemos que, de facto, a felicidade não é em si um desígnio das organizações, mas que atendem dentro das organizações, poderemos sim trabalhar o bem-estar, favorecendo então a saúde física, psicológica, e nessa medida os trabalhadores poderão experienciar momentos de felicidade, porque têm condições para se sentirem bem, para estarem produtivos, criativos e nessa medida mais comprometidos também com a organização e com aquilo que é a cultura organizacional. Porque partimos deste pressuposto de que, de facto, ao trabalharmos bem-estar, há um comprometimento do topo à base e, portanto, todos trabalham e todos comunicam num único sentido. Deixar-vos também aqui esta partilha de que a felicidade é tida pela Associação Americana de Psicologia como sendo uma emoção de alegria, de satisfação e de bem-estar. Portanto, a felicidade resulta efetivamente do trabalhar o bem-estar. Portanto, uma organização é constituída essencialmente por pessoas, pelo que se as pessoas estiverem bem, a organização também estará produtiva e, consequentemente, mais eficaz e mais rentável. E para concluir, e porque já tomei algum do tempo, e eu sei que o engenheiro também gosta de deixar aqui o seu belo contributo, de facto, a Ordem dos Psicólogos tendo presente e tenta sempre enaltecer aquilo que pode ser o papel essencial, e é com certeza o papel essencial do psicólogo do trabalho nas organizações. E, portanto, neste desígnio também a Ordem dos Psicólogos tem procurado sensibilizar os decisores pela proposta até de alteração à Lei sobre Saúde Ocupacional, e de modo a instituir não só a figura do psicólogo do trabalho, também, mas que este profissional possa estar também incluído naquilo que é a equipa multidisciplinar de trabalho da saúde e da segurança no trabalho, favorecendo desde logo aquilo que é a avaliação de riscos psicossociais e o estado da saúde psicológica nas organizações. Portanto, não é possível construir locais de trabalho saudáveis mais produtivos, nos quais seja maximizado todo o potencial produtivo e criativo, sem investir no bem-estar dos trabalhadores. Pronto, e esta seria a mensagem que vos trazia. Espero não ter sido muito teórica, mas de facto consideramos que é importante que estas questões, que estes construtos possam ser também clarificados e possam ser de algum modo desconstruídos, porque caso contrário, perdemos um pouco também a percepção de como é que afinal nós podemos trazer bem-estar e felicidade às organizações. Portanto, este era o objetivo, espero que tenha correspondido. Obrigada. Respondeu com certeza. Obrigada, doutora Cristina. Antes de mais, só dar a nota que podem efetuar e realizar questões através do link que aparece no vosso ecrã. Se quiserem fazer questões ou colocar questões ao nosso painel, e dar nota que esta apresentação da doutora Cristina permitiu ver a importância e a dificuldade que será esquematizar e implementar uma norma tão importante para as organizações, que permite, no fundo, cativar as pessoas para continuarem a colaborar e permite também que as pessoas se sintam envolvidas dentro da própria organização. Neste contexto,
E então ao engenheiro Parra da Silva para dar a sua visão e o seu contributo também sobre o tema. Senhor Engenheiro. Muito bem, muito obrigado. Bom, eu agradeço o convite, agradeço à Catarina esta gentileza, mas sobre a norma não há mais nada a dizer. A Ausenda e a Cristina já disseram tudo. O que eu vou, portanto, dizer não é sobre a norma, é sobre a APE. A APE, como a Ausenda sublinhou, há 20 anos que trabalha na normalização em Portugal. O nosso objetivo desde o primeiro dia não foi transferir normas estrangeiras para Portugal, mas elaborar normas que possam ser úteis para as organizações portuguesas, para a economia portuguesa e para Portugal em geral. É o caso desta norma. Esta norma era uma necessidade, podia ter acontecido na APE através de uma norma de bem-estar e felicidade organizacional, podia ter acontecido através de outro tipo de norma, mas a necessidade estava lá. A necessidade já foi de alguma maneira coberta pela norma de conciliação. Por exemplo, neste momento estamos muito envolvidos, está em fase de discussão pública a norma de igualdade remuneratória entre homens e mulheres. Vamos brevemente transferir para Portugal uma norma de igualdade de género da ISO. Também estamos a trabalhar com intensidade na aplicação da norma de compras sustentáveis, de economia circular, de finanças sustentáveis, etc. Tem tudo o mesmo fim. Tornar as organizações melhores e tornar as pessoas nas organizações potencialmente mais felizes. É o mesmo fim da ordem dos psicólogos, é a mesma coisa. Embora eles não trabalhem só para organizações, trabalham para as pessoas em geral. Mas aqui na APA, na Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, eu achei que havia uma mensagem particular para vocês que eu poderia trazer. Aliás, foi por isso que aceitei participar, porque, como disse, bastava perfeitamente a Ausenda e a Cristina para fazer esta representação e não fazia falta nenhuma. Mas há uma coisa que eu acho que é uma mensagem especial para a APA, que é a seguinte: a APE tem uma ligação muito forte e muito antiga, de mais de 14 anos, com as Nações Unidas. Fomos durante muitos anos, até há 6 meses atrás, o organismo host, ou seja, o suporte da rede das Nações Unidas do Global Compact. O Global Compact neste momento já tem pernas para andar sozinho, tem metade do PIB, está lá afiliado, portanto já é uma instituição muito grande e criou-se uma associação própria para a seguir. Nessa altura nós tivemos um convite, desafio, oportunidade de trazer para Portugal a United Nations Association, a Associação das Nações Unidas, que existe em mais de 100 países, existe em todos os países da Europa e não existia em Portugal. E, portanto, continuamos com uma ligação às Nações Unidas muito forte por esse lado. No Objetivo 3, no ODS 3, o ODS e a Agenda 2030 é o quadro onde nós nos movemos. Não só, mas o quadro fundamental é esse. No ODS 3 há uma meta que é particularmente importante e ignorada entre nós. Portugal ignorou-a. No entanto, em setembro do ano passado, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente da Organização Mundial de Saúde, o Dr. Tedros, fez um apelo muito especial para essa meta e convocou todas as organizações das Nações Unidas a colaborarem no que ele disse ser o nosso grande flagelo de saúde. O que é que aconteceu? Saídos da pandemia, ficou evidente que nós vivemos há muito tempo com uma pandemia muitíssimo maior. Mata muitíssimo mais gente, provoca muitíssimo mais doenças e perdas de produtividade, perdas de dias, tudo encurta a vida das pessoas, tudo. É um flagelo sem nome. Ou melhor, tem nome, chama-se doenças não transmissíveis. Aliás, quem teve a oportunidade de ouvir ontem as respostas do Primeiro-Ministro António Costa à interpelação sobre o Serviço Nacional de Saúde deve ter percebido uma coisa estranha. É que os administradores hospitalares têm uma missão quase impossível. Porquê? Por um lado,
há mais médicos, ele evidenciou as estatísticas disso. Há mais enfermeiros, há mais técnicos de saúde. Todos os anos cresce brutalmente o orçamento para o Serviço Nacional de Saúde. Disse o Primeiro-Ministro, e não sou eu que vou negar isso. Quem nega é a oposição, eu não sou nem oposição nem governo, sou a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, e, portanto, para mim a palavra do Primeiro-Ministro é boa. Por outro lado, o Primeiro-Ministro também referiu que o número de chamadas, de solicitações e de ocorrências nos hospitais também cresceu imenso. Fizeram-se mais 12% de, mais 15% de, por aí afora. E toda a gente sabe, basta olhar para os jornais, para ver como os administradores hospitalares têm tido dificuldade em gerir os recursos, porque a carreira não é boa, porque, bom, por aí afora. E o fecho, o ministro desfaz-se em tentativas, até há um diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, nós, enquanto país, não estamos nada bem, embora não possamos esquecer que estamos muito melhor que muitos outros países. Nada de esquecer isso. Mas não estamos suficientemente bem. E então o que é que acontece? Para perceber porque é que não estamos suficientemente bem, é preciso sair da Organização Mundial de Saúde, sair das estatísticas da Organização Mundial de Saúde, que dão uma orientação muito interessante, principalmente se verificarem as estatísticas sobre as doenças não transmissíveis, aquilo que na comunidade internacional se chama NCDs, e forem outro tipo de estatísticas que se encontram, por exemplo, na OCDE. E aí o que se verifica é que o povo português recorre anormalmente aos hospitais e muitas vezes por questões que não são exatamente do foro fisiológico. Ou seja, aquilo que, obviamente, a ordem dos psicólogos não permite que isso aconteça, mas há a tentação de dizer, não está doente, tem manias, tem aquelas manias, e lá vai para o hospital com a mania de que o filho está doente, ou com a mania de que tem dores de cabeça, que não tem nada. Não, o que acontece é que nós não somos um povo saudável do ponto de vista da definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. Talvez sejamos um povo saudável do ponto de vista fisiológico, porque de facto a gente come bem, quando comparados com os americanos, temos índices de obesidade, de diabetes, de hipertensão, de tabagismo, que estão perfeitamente dentro do normal, mas temos angústias e essas angústias são somatizadas em problemas que depois vão para o hospital. O que é que são essas angústias? O salário mínimo mais baixo dos países com quem nos comparamos. Basta olhar para a Espanha. Literacia financeira que faz com que os portugueses não percebam muito bem o que é que andam a fazer ao dinheiro e depois perdem quantidades gigantescas em compras erradas, em formas de gerir as suas finanças de má estratégia. Uma política de habitação que foi baseada na prosperidade dos bancos e não na felicidade das pessoas, porque as pessoas nunca são donas da casa, demoram 30 anos, se aos 25 anos deixam de pagar, perdem a casa e ainda ficam a dever os 5 anos. Uma angústia da parte dos pais sobre o que será o futuro dos filhos, que provavelmente para terem um futuro bom, se são bons estudantes, esse futuro passa por irem para longe, para o estrangeiro, e os pais deixam de ver os filhos e a seguir deixam de ver os netos e começam-se a questionar para que é que serve a vida, para que é que a gente trabalhou, para que é que a gente investiu tanto, fizemos tantos sacrifícios, para quê? O que acontece é que o regime geral que vigora no nosso país não é apenas no setor privado, é em todo o lado. Não está bem. Por exemplo, generalizou-se no Estado uma prática de correr com as pessoas como se elas fossem um trapo. No fim de uma carreira brilhante e de serviço público, um indivíduo ou uma indivídua sai do seu serviço público e nem uma cartinha de qualquer, ninguém quer saber, desapareceu, já está na reforma, é uma carta fora do baralho. Em Inglaterra fazem-lhe uma festa e atribuem-lhe um título de cavaleiro. Percebe? Nós tornámos uma sociedade violenta uns contra os outros. O português tem uma tendência para violência uns contra os outros. Quando dois amigos se encontram,
A forma de se cumprimentar é dar um soco no outro ou chamarem-se uma obscenidade qualquer. É uma coisa que está no nosso ADN. Mas a boa notícia é que, modernamente, sabe-se que os ADNs podem ser alterados. E, portanto, vamos lá alterar isto, não é? Senão, não há hospitais que nos valham. E não há administradores hospitalares que consigam fazer o seu trabalho. Jamais o conseguiram. A única maneira de o conseguir é ao nível das organizações, onde há 4 milhões e meio de pessoas empregadas, instalar uma outra cultura. Uma cultura de prevenção, principalmente das doenças não transmissíveis, porque prevenir as doenças de vírus e de bactérias não está ao alcance das organizações com muita facilidade. Mas prevenir as escolhas erradas que conduzem às doenças não transmissíveis, isso está ao alcance das organizações. E uma vasta operação de prevenção da doença e promoção da saúde é absolutamente indispensável, senão vai estourar o nosso sistema de saúde e vai estourar o nosso sistema de segurança social. É isto que a APE tem dado a explicar a uma série de pessoas, no sentido de tentar constituir uma coligação que trabalhe na prossecução deste objetivo das Nações Unidas, deste objetivo da OMS, que é reduzir drasticamente as doenças não transmissíveis do nosso país. O que é que as organizações podem fazer? Perguntar-se-á o que é que podem fazer. Olha, por exemplo, podem partir deste princípio, que é talvez muito estranho na nossa sociedade, mas é um bom princípio, é de que o trabalho pode ser salutogénico e não patogénico. A nossa sabedoria popular se o trabalho dá saúde, que trabalhem os doentes. Não. O trabalho dá mesmo saúde. Experimentem não o ter e vão ver a doença que contraem. Contraem uma doença horrível chamada depressão, tendência para suicídio, violência doméstica, alcoolismo e outras adições. O desemprego conduz a todo o tipo de doenças. Portanto, olhemos para o emprego como uma grande oportunidade de nos realizarmos e de sermos saudáveis, com uma condição. A entidade empregadora tem que estar preocupada com o nosso bem-estar. Se a entidade empregadora estiver preocupada com o nosso bem-estar, e se nós também estivermos preocupados com o nosso bem-estar, e não estivermos numa estratégia de vida de negação e de ruína, provavelmente conseguiremos ser sustentadamente felizes, não ter apenas momentos episódicos de felicidade, mas termos um estado geral de apreciação da vida que pode ser considerado como uma vida feliz. Sim. Ou seja, é no âmbito da prevenção, que as normas têm que agir. As normas agem sobre as organizações, não sobre o sistema de saúde, para que as organizações proporcionem às pessoas um ambiente em que elas possam sentir-se bem. Quer isto dizer que deixam de trabalhar, deixam de ter objetivos, deixam de ter coisas para fazer? Agora estamos num nirvana maravilhoso, em que estamos todos com muito bem-estar e o dinheiro não interessa para nada, nem os clientes, nem os objetivos. Não, de maneira nenhuma. Aliás, as pessoas que trabalham, e nós trabalhamos muito com empresas, dizem-nos, não, isso não seria felicidade nenhuma, isso não seria bem-estar. Talvez durante 2 ou 3 dias nós gozássemos o não ter absolutamente nada para fazer e estarmos marimbando para tudo. Mas a seguir, o que nos dá gozo é sentir que o nosso trabalho serviu para alguma coisa. Sentir que o nosso trabalho teve um resultado. Ajudou alguém, serviu a alguém, produziu alguma coisa. Esse sentido de, palavra moderna, mas em português é antiga, mas agora está nos Estados Unidos, não se fala de outra coisa, esse sentido de propósito. Propósito. A gente tem que ter um sentido de propósito. Aliás, uma pessoa que trabalha numa organização e os dias passam e não tem nada para fazer, ou o que faz não tem qualquer significado, é uma pessoa que se sente muito mal. Eu já encontrei pessoas assim. Encontrei até uma pessoa, numa grande organização pública, que me disse, senhor engenheiro, não acha que quem nos emprega tem a obrigação de nos dar trabalho? E eu fiquei a olhar para ela e digo, porquê não tem trabalho? Há 5 anos. Isso é uma tortura. Como é que você aguenta? Não tenho outro remédio, sabe? Não tenho outro remédio, não tenho outro sítio onde ir trabalhar. Trabalho cá há 20 anos e há 5 não tenho trabalho. Senhor engenheiro. Ou seja, se nós queremos ter saúde em Portugal, temos de começar pela prevenção nas organizações.
A prevenção nas organizações pode ser extraordinariamente eficaz se incidir sobre doenças não transmissíveis. Há uma vasta lista que a Organização Mundial de Saúde elaborou e que desde 2014 para cá inclui as doenças do foro mental, porque não incluía. Aliás, a Organização Mundial de Saúde não queria muito saber destes assuntos. Só em 2017 é que criou um grupo de trabalho para isto. As doenças não transmissíveis eram consideradas maus hábitos, não problemas de saúde. Se o tipo fuma, é lá com ele. Se o tipo bebe álcool, é lá com ele. Se o tipo é obeso, coma menos ou coma diferente. Se o tipo tem diabetes, é uma consequência, foi ele que arranjou. Não é verdade. Não é verdade, porque é o nosso sistema de saúde e é o nosso sistema de segurança social quem depois tem que pagar isto tudo. Logo, temos que apostar na prevenção. E apostar na prevenção das NCDs, das doenças não transmissíveis, é um trabalho para todos. Dir-me-ão, bom, mas então isto é colocar as empresas a servir o público e a servir o país? Não. Também é servir-se a si próprias. Porque o atual trabalhador ou tem a cabeça boa e orientada para o que está a fazer, ou sai erro, ou sai presentismo, ou sai alguma coisa para não é um bom trabalho. E a última análise, a organização paga isso muito caro. Portanto, temos aqui um binómio que é um win-win, é um ganharmos todos. As organizações ganham com ter empregados satisfeitos e potencialmente felizes, embora isso seja responsabilidade essencialmente deles, claro. Sem dúvida. Mas o país ganha, e o sistema de saúde ganha, e o sistema de segurança social ganha, e talvez no fim disto tudo tenhamos um país mais sorridente e com mais boa disposição, e portanto que não corre tanto para o hospital para obter uma voz amiga que lhe assegure que de facto é capaz de ainda sobreviver mais uns anos. Pronto, este é o quadro desta norma. Nós temos uma enorme esperança que esta norma seja adotada por muita gente em Portugal, muitas organizações, de modo a que, globalmente, o nosso país possa ter uma população trabalhadora tendencialmente feliz, com alegria na vida e com bem-estar. Toda a gente sabe que nada diminui tantas doenças como um bom sorriso. Obrigada, eu. Agradeço imenso toda a sua perspectiva e toda a visão que deu destas questões do bem-estar e da importância das organizações na vida das pessoas e das pessoas na vida das organizações. Temos aqui alguns minutos e eu gostava de só fazer uma questão a todos e para abrir também aqui um bocadinho a discussão nos poucos minutos que nos restam, porque de tudo que quando eu estive a ler a norma e estive a ouvir agora as vossas apresentações, de facto eu acho que o grande desafio já está a ser conseguido, que é transformar a necessidade do bem-estar numa norma, num normativo que as pessoas podem seguir e que podem implementar, com métricas e com objetivos estruturados, como são as normas da qualidade. Mas, para mim, o grande desafio, e se calhar por trabalhar numa organização que tem equipas tão multidisciplinares, como são os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os administradores hospitalares, a minha questão passa por quais é que são para vocês os principais desafios dentro das organizações para implementar uma norma. Pode até não ter impacto financeiro, não é? Pode não significar custo para a empresa direto e podem mudar coisas simples. Se conseguem dar exemplos, se conseguem falar então quais é que são os principais desafios para dentro das organizações para conseguirem implementar e para quererem implementar uma norma como é a norma do bem-estar e felicidade organizacional. Começo então pela professora Ausenda e pedia-lhe 5 minutos, pode ser? 1 minuto. 1 minuto, ok. Eu acho que os principais, temos aqui um desafio grande, que é algumas organizações, algumas pessoas ainda estão com a recordação dos primeiros tempos dos sistemas de gestão há 30 anos atrás, que é isto é uma chatice, isto é uma seca, lá vem o auditor, temos que preparar tudo porque vamos ter auditoria. Atualmente os sistemas amadureceram e atualmente os sistemas não são nada disso. Pretende-se que os sistemas de gestão sejam aquilo que o nome indica, que contribua para a gestão da organização e, portanto, que esteja completamente fundido na gestão da organização. Portanto, esse para mim é um dos desafios, que é modernizar a opinião pública sobre os sistemas de gestão.
O outro desafio é que as questões do bem-estar já vêm sendo tratadas pelas organizações, muito relacionadas com ações de promoção do bem-estar, como atividades de team building, como atividades de bem-estar, promover literacia em saúde, que já se faz algumas coisas, promover uma melhor alimentação, haver alguma formação sobre atividades, inclusive atividades de bem-estar e atividades de promoção de alegria. O desafio aqui é levar estes temas que são agora dispersos e da responsabilidade não se sabe bem de quem, dos recursos humanos, ou até do marketing. No outro dia eu li um artigo que achei muito interessante, que é o recrutamento hoje em dia, será que deve ser do âmbito do departamento de marketing, isto é, as organizações têm que fazer marketing também para recrutar, portanto, para atrair pessoas. Portanto, aqui o desafio que nós penso que poderemos enfrentar com a introdução desta norma é o desafio de levar para que estes programas e as políticas promotoras do bem-estar sejam feitas de uma forma sistemática. No fundo, usando aqui a analogia do corpo humano, que isto não seja uma questão de órgãos, não é? Mas que seja uma questão de sistema, que faça parte do sistema nervoso central das organizações a promoção do bem-estar e da felicidade organizacional, e que os neurónios conduzam a todas as partes da organização esta vontade, esta cultura, esta nova visão, como a engenheira disse muito bem, de prevenção, porque nós, ao falarmos de bem-estar e de felicidade, estamos a falar de uma coisa que para mim é óbvia e é única, que é saúde. Estamos a falar de saúde. Quando falamos de bem-estar, estamos a falar de saúde das pessoas. E como as organizações dependem das pessoas, não é um clichê, é uma realidade, não é? Ainda não há nenhuma organização que funcione sozinha, sem pessoas. Temos que tratar efetivamente da sustentabilidade das pessoas, e isso faz-se através da promoção da saúde. Ainda no outro dia, numa conferência que organizámos, um membro da nossa comissão técnica, e que é também psicóloga, a doutora Teresa Núncio, dizia, se nós nas organizações temos a preocupação de ter um departamento de informática, porque se um computador avariar, está lá o informático para resolver, então também temos que ter nas organizações bons serviços de apoio da psicologia, para que quando houver desafios de saúde, nomeadamente mental, quando houver as tais doenças não transmissíveis a surgir, que os psicólogos estejam prontos para cuidar das pessoas, mas acima de tudo esta norma o que pretende é prevenir, não é? É prevenir, é que hajam essas medidas de cuidar e de mitigação, mas acima de tudo que hajam mecanismos estruturados que levem à prevenção. É isso mesmo. Obrigada, professora Alzenda. Doutora Cristina, a mesma questão e a mesma opinião. Isto, tentando fazer aqui um balanço de tudo o que foi dito, mas respondendo sobretudo aos desafios, nós temos vindo a assistir a um crescente daquilo que tem vindo a ser a preocupação das organizações, nas mais diferentes naturezas, para com aquilo que são as respostas no âmbito nomeadamente da saúde psicológica. E se olharmos àquilo que é a questão, desde logo, do reconhecimento e recompensa, porque acaba por ser desde logo uma das questões que de imediatamente assalta para como podermos gratificar, como podemos reconhecer determinado trabalhador, determinado desempenho. Efetivamente, nós temos vindo a assistir a diferentes políticas protetoras, a diferentes benefícios, a iniciativas de promoção da saúde e do bem-estar, efetivamente, como disse a Ausêndia, a programas de apoio aos próprios trabalhadores. Há empresas que já vão desenvolvendo até gabinetes de psicologia no seu interior das organizações, outras há que oferecem efetivamente este apoio, este recurso externalizado, e portanto há um pacote que podem de facto socorrer-se, mas também não esqueçamos as questões da formação, do desenvolvimento profissional. De facto, há aqui questões que nós podemos enumerar, que, como disse Catarina, de facto
não implicam de algum modo algum custo às empresas, mas se calhar ainda não estarão tão sensibilizadas a essa questão, porque também ainda não foram, se calhar, sensibilizadas a esta análise, em perceber aquilo que pode ser potenciado em termos de produtividade, se de facto oferecer outras condições, outra estabilidade, outro reconhecimento, outro espaço até de criatividade aos seus trabalhadores. E isto só vai conseguir se efetivamente tivermos a oportunidade de criarmos um equilíbrio. De facto, nós sabemos que as pessoas não ficam apenas e só menos saudáveis ao nível psicológico numa situação de desemprego, mas se tivermos numa situação de profissional em que de facto há aqui um acumular, um volume de trabalho, uma carga de trabalho muito acentuada, prazos curtos, as pessoas também passam para um outro nível e também podem de facto adoecer. Portanto, tem de facto que existir este equilíbrio entre aquilo que são os objetivos e aquilo que são os recursos disponíveis na organização. E se isto estiver presente, facilmente aquilo que possam ser a normalização de trabalhar ou de prevenir, sobretudo de prevenir questões de risco ao nível da saúde física, ergonómica, química, psicológica, e isto trabalhando efetivamente aquilo que já está previsto na lei pela avaliação e atuação dentro daquilo que são os riscos psicossociais, estamos de facto a favorecer um conjunto de medidas que responda àquilo que são as necessidades da pessoa. Nós não vamos conseguir particularizar, talvez, ao indivíduo único especial, a não ser que tenha de facto uma condição muito particular. Mas temos que perceber que todos os trabalhadores e trabalhadoras têm dinâmicas de vida que lhes permite estar ali. E esse é o seu propósito, é desenvolverem-se, é contribuírem, é dar o seu resultado máximo dentro de um determinado objetivo. E é com esse propósito que as pessoas também garantem que as organizações se mantenham produtivas e se mantenham de facto sustentáveis e se mantenham naquilo que é o mercado em que querem estar. E se retiverem, ter é uma palavra um bocado forte, mas de facto é preciso dar garantia de que os trabalhadores queiram estar naquela organização e é ali que querem desenvolver-se e é ali que querem estar a dar o seu potencial. Portanto, o desafio penso que seja, de facto, não por olharem para uma norma como mais uma atividade, mas olharmos para isto com a naturalidade e a normalização que de facto é quando olham para o médico de trabalho ou para aquilo que são as questões da saúde ocupacional. Portanto, tudo isto levou algum tempo a estar enraizado e interiorizado dentro das organizações, cada uma à sua medida terá mais ou menos recursos, mas responde sempre àquilo que são os critérios legais, e nesta perspectiva a nossa visão é de facto trabalhar o bem-estar e a felicidade organizacional é de facto uma possibilidade se respondermos àquilo que são as construções de locais de trabalho saudáveis, por, desde logo, trabalhar aquilo que são as dimensões dos riscos psicossociais. Portanto, penso que seja o passo a dar para este objetivo. E aqui a implementação da norma poderá também ser um passo importante na concretização de um objetivo maior, que é ter pessoas a quererem trabalhar em ambientes saudáveis e contribuírem também de uma forma saudável para as organizações. Sim, e não esqueçamos, e peço desculpa, mas por este acrescento tem sido, penso que muito relevante, algumas vozes que têm surgido e algumas vozes de facto com funções até de liderança em grandes empresas e que se têm surgido a dizer, sim, eu já passei por esta situação, e isto acaba por dar também ao trabalhador a oportunidade de se sentir de facto legitimado a poder partilhar também aquilo que é o seu desafio ou a sua dificuldade naquele momento. Portanto, havendo espaço para esta conversa, havendo de facto a oportunidade de melhorar a comunicação, haver aqui alguma conciliação, algum reconhecimento, algum equilíbrio de facto entre aquilo que é necessário fazer e aquilo que vai sendo a nossa oportunidade de gestão, resultará em benéfico para ambas as partes e, portanto, penso que é este algo que não podemos descurar, é a importância de termos este equilíbrio dentro da estrutura organizacional. Antes de passar só a palavra ao engenheiro Parra da Silva, queria só também comentar o que a professora Alzenda disse, de que se o recrutamento devia ser feito por os recursos humanos ou pelo marketing, porque o que nós sentimos hoje em dia dentro dos hospitais, e com certeza que também dentro das outras organizações, é que mecanismos é que nós podemos ser ou construir para nos tornarmos apelativos às pessoas a quererem vir trabalhar. Portanto, muitas vezes os recrutamentos não passam por as pessoas quererem aquele lugar, mas nós queremos dar aquele lugar
e passar à pessoa o que nós temos de bom para a pessoa vir colaborar connosco em diferentes grupos profissionais, não é só apenas nos médicos ou nos enfermeiros. Neste momento é um bocadinho transversal dentro dos hospitais. Engenheiro Parra da Silva. Pois, não, sobre o marketing acho profundamente errado, mas pronto. Sim, mas hoje em dia acredito que é muito mais as organizações venderem só trabalhador e tentarem que ele queira vir juntar-se a elas. Que certo ou errado, depois, com certeza que. Mas Posso ter uma opinião sobre isso? com certeza que sim. Errado. É errado porque os departamentos de marketing são pagos, existem, as pessoas de marketing existem para comunicar. E isso tem muitas vezes, nós temos assistido nos últimos 50 anos, muitas vezes, ao desvio para a comunicação e não o conteúdo. Isto é, o conteúdo tem menos importância do que a comunicação. Até há uma regra que diz que nenhum conteúdo deve atrapalhar uma boa comunicação. Por exemplo, o BES tinha uma excelente comunicação acerca da sua imagem. Não tinha era conteúdo, não é? Quando se atrai um empregado com base em comunicação, logo a seguir a ele chegar, percebe que a comunicação corresponde ou não corresponde ao conteúdo. Eu prefiro uma abordagem de verdade sobre o conteúdo, de modo a que não atraia um empregado que depois, como não corresponde às expectativas dele, também ele não vai corresponder às expectativas da organização. Por isso, usar o termo vender a organização a um empregado parece-me que não é adequado. Pelo contrário, isso é conceber o empregado como uma coisa externa à organização. E o empregado não é uma coisa externa à organização. Os trabalhadores são os constituintes da organização. São eles que compõem a organização. Portanto, não se trata de os atrair com base em promessas, não importa se são falsas ou verdadeiras, porque as promessas são sempre uma percepção. E as percepções podem chocar com realidades por motivos até de terem sido passadas à mensagem de maneira errada. Faz-se para entender? Não é bom. Do meu ponto de vista, não é bom. E não acho que se construam organizações sólidas dessa maneira. Agora, organizações sólidas têm que assentar em gestão sólida. A gestão sólida, por vezes, não é possível. Nessa altura, espero que o gestor tenha a coragem de se demitir, de modo a que o acionista, ou seja, o dono da coisa, não é? Neste caso o Estado, o Ministério das Finanças, toda a gente sabe que o Ministério da Saúde é governado pelo Ministério das Finanças. Não estou a dizer nada que não esteja em 300 publicações nos jornais e no Presidente da República. Portanto, se o Ministério impõe uma política que o gestor hospitalar não consegue exercer, é melhor procurar a gestão no outro lado qualquer, mais possível. Por exemplo, é absolutamente inqualificável resolver os problemas com recurso ao prolongamento do horário de trabalho com horas extraordinárias que nunca mais acabam. Por isso, antes da norma de bem-estar, nós colocamos a norma de conciliação. E a norma de conciliação opõe-se a isso, porque as pessoas têm o direito a ter uma vida pessoal. Mas se não tiverem horas extraordinárias não ganham o suficiente. Pois aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Não deveriam ter que recorrer a horas extraordinárias para terem uma vida digna. Porque quando recorrem a horas extraordinárias vão para casa para dormir. E no dia seguinte estão esfalfadas. E não precisamos entrar por caminhos perigosíssimos, como seja a quantidade de trabalho que é mal feito, não nos hospitais o trabalho é sempre bem feito, porque trata-se da saúde das pessoas e, portanto, obviamente que há um cuidado extra muito grande, mas nas outras organizações onde esse tipo de prática acontece,
e onde o horário da pessoa é espremido para além do limite, o erro sobe exponencialmente. E, portanto, a certa altura é muito discutível que tenha sido vantajoso fazer isso. Eu nunca disse que a gestão era uma coisa fácil. Nunca disse. Pelo contrário, acho que a gestão é sempre um processo difícil. Porque lida com imensas incertezas e com imensos fatores não controláveis. Fatores que não se controlam, que não há maneira nenhuma de controlar. Há maneira de influenciar, mas não de controlar. E isso é particularmente perigoso em tudo o que tem a ver com a saúde. Eu sei porque sou empresário de saúde. Portanto, tenho alguma experiência própria do que estou a dizer. Agora, também sei que o bem-estar nas instituições de saúde passa muito, 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 muito pelo sentido de propósito. É muito importante. Por exemplo, um hospital onde as reuniões clínicas à segunda-feira de manhã, ou outra hora que entendam, reúnem as pessoas e partilham as dificuldades, os problemas, as angústias, as coisas que há para decidir, as informações, as notícias, e isso é abrangente, ou seja, não é exclusivo aos médicos, faz-se a todos os profissionais de saúde, não quer dizer que seja junto, mas faz-se. Todos são tratados com dignidade, com respeito, com envolvimento, com partilha. É muito melhor que o marketing. Mas é a minha opinião. Claro que sim, claro que sim. Aproveito a deixa para agradecer a todos terem estado connosco nesta hora e meia para falar sobre a norma do bem-estar e da felicidade, desejando a todos a maior sorte e os melhores sucessos na implementação da mesma, e depois que também terei toda a curiosidade de ler e de ver como é que se pode implementar. Logo que entra em discussão pública, pode lê-la. Já falta pouco. Conto com isso, conto com isso. Muito bem. A APF faz imediatamente a difusão por toda a gente e, portanto, também aproveito mais uma vez a oportunidade para agradecer à sua associação a oportunidade que nos deu de divulgarmos esta norma e os nossos propósitos e aquilo que fazemos. É mesmo muito importante. Obrigada a todos. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Tá.